Seja muito bem-vinda ao nosso segundo episódio sobre propósito. E hoje, neste vídeo, eu vou te dar algumas orientações sobre como entender o seu propósito, como descobrir o seu propósito. Muita gente passa pela vida sem entender o que elas deveriam ter feito, como que elas deveriam ter feito. E aqui eu vou compartilhar um pouquinho para vocês sobre o que Deus nos trouxe. Já gostaria de pedir a sua ajuda para você se inscrever no canal, porque isso vai me ajudar a levar esse vídeo a mais pessoas que precisam encontrar este propósito. Eu tô criando tudo isso, na verdade, eu estou obedecendo a fazer todos esses vídeos porque foi um projeto, um propósito que o Senhor gerou no meu coração e tem me usado como instrumento para chegar até outras mulheres. Bom, primeira coisa, a gente precisa entender o que é propósito. Propósito, né, a gente pegar lá no dicionário, é intenção, projeto, designo, finalidade, objetivo. Então, quando a gente traz isso para nossa vida, é para nós entendermos qual que é o objetivo da nossa vida. E aí eu já quero trazer uma palavra para você, para que a gente possa refletir sobre isso juntas. Está em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Vou começar no 4 aqui, né? Veio a minha palavra do Senhor. Antes que te formastes no seio da tua mãe, eu te conheci. Antes de saíres do ventre, eu te consagrei e te fiz profeta para as nações. O que essa palavra vem nos dizer? Você não está aqui por acaso. Você não nasceu por acaso. Deus sonhou com você. Parece clichê a gente falar isso hoje em dia, mas é real. Tá na Bíblia, gente. Tudo que tá na Bíblia é o nosso manual. E aqui ele tá nos dizendo: ele já te conhecia, ele te formou e ele trouxe para você, ele te consagrou a algo a realizar nessa terra. Então você não tá aqui por acaso. O problema é que muitas pessoas elas caem no mundo e elas estão tão preocupadas em ter sucesso, em conseguir coisas do mundo, que elas acabam se esquecendo dessa promessa do Senhor de fazer algo, de entender o seu propósito, de vivenciar este propósito aqui na Terra. Então a gente precisa. Muitas pessoas me perguntaram, né, desde o último vídeo, mas como eu descubro o meu propósito? Quando eu não sei qual caminho seguir? E quando eu não consigo entender o propósito que o Senhor quer para minha vida? Muitas vezes, aqui até trazendo como experiência mesmo, por vezes nós estamos vivenciando tantas dores e tantos processos que nós não conseguimos ter este olhar para entender o propósito por trás disso. E muitas vezes ainda nem é o momento de nós conseguirmos entender. Porque existe também o momento em que nós vamos entender o propósito, porque ele vem sendo gerado e vai existir o momento que o Senhor vai nos revelar. Porém, em algumas situações nós ainda não estamos prontos para entender. Mas eu vou te dar aqui algumas dicas para que você consiga ir sondando isso, entendendo alguns pontos, até que seja o momento do Senhor te revelar qual é o seu propósito. Então não adianta você me falar, mas eu não sei qual é o meu propósito, eu não tenho propósito. Todos nós temos um propósito e nós vamos descobri-lo se quisermos em determinado momento, como o Senhor também quiser, e independente de idade, independente de onde você estiver, ok? Bom, então sem mais delongas, vamos para a parte prática, que eu sei que vocês estão super curiosos. Bom, primeira coisa que eu quero que. E aqui anote até como tarefa, tá? Se você puder pegar um papel, uma caneta, anotar no bloco de notas do celular, a maneira como você se sentir melhor, vai te ajudar muito a fazer esta reflexão. A primeira coisa, qual é o seu nome? E qual que é o significado do seu nome? Tem muita gente que fala, meu nome é João, Maria, Stephanie, Brenda, enfim. Mas qual que é o significado do seu nome? O significado do seu nome, ele já está trazendo para você coisas que estão dando aí diretrizes sobre o seu propósito. Eu estava uma vez em um retiro, na verdade não foi um, foram em vários retiros de comunidades extremamente conceituadas, elas trouxeram isso. Qual é o significado do seu nome? Porque o nosso nome ele tem muita força, né? Quando a gente participa, às vezes, até de retiros, nós não somos chamados por apelido, nós somos chamados pelo nosso nome. Porque Deus nos chama pelo nome. Então, primeira coisa que você vai fazer é colocar o significado do seu nome e deixar isso na sua cabeça. Então, se você falar do seu nome, você precisa saber também qual que é o significado dele. Outra coisa que você precisa começar a analisar na sua vida. O que você faz muito bem de maneira natural? Erika, mas não faço nada bem. Calma, já vamos parar por aí. Todos nós temos coisas que nós fazemos muito bem.
Seja coisas palpáveis, como cozinhar, como pintar uma obra, fotografar, cantar, coisas que nós estamos ali vendo constantemente. Mas muitas vezes a gente não vai ter esses dons artísticos de fazer. Mas nós somos pessoas que cuidam muito bem, somos pessoas que temos paciência, somos pessoas que conseguimos ouvir muito bem o outro quando ele chega até nós. Ou podemos dar conselhos para que essas pessoas possam seguir um caminho legal. Então, tente observar, de acordo com a sua vida, de tudo que você sempre fez, como você se posicionou na sua vida. O que, que você gerou na vida do outro? O que, que você faz de uma maneira muito natural? Aquela coisa que você fala assim, nossa, isso é tão natural meu que é difícil, né? Quando eu percebi, eu já tô fazendo. Isso também diz muito sobre aquilo que você tem para fazer. Porque normalmente aquilo que nós fazemos com muita facilidade, ela tem uma grande probabilidade de crescer e de se tornar algo ainda maior. E aí, pensando nisso que você faz muito bem, a gente precisa, obviamente, entrar no autoconhecimento. Se você não tem autoconhecimento de você, se você não entende como você funciona, você vai ter muita dificuldade de encontrar o seu propósito. E é aqui que é um dos maiores erros. Hoje em dia, as pessoas querem tantas coisas fáceis que elas não estão mais investindo no autoconhecimento. Não se pega mais um livro para ler, não para mais para entender sobre o seu temperamento, por exemplo, o seu arquétipo. Então, são coisas que nós precisamos olhar para nós e entender. Eu falo que quando eu descobri o meu temperamento, na verdade, tem três coisas que me fizeram mudar completamente o rumo e o meu comportamento. A primeira foi entender o temperamento, porque o meu temperamento, ele é completamente diferente do temperamento da minha mãe, do meu pai, do meu marido, do meu irmão, dos meus amigos. Então, eu entendi que a minha visão de mundo é de uma forma, mas a visão de mundo do outro é de outra forma. Então, a partir do momento que eu consegui compreender que as pessoas têm reações diferentes diante das situações que acontecem, eu deixei de julgar tanto, eu deixei de apontar tanto o dedo, passei a acolher mais e passei a conseguir compreender até a maneira como eu lidava. Então, eu, por exemplo, meu temperamento, já vou até contar, né? Meu temperamento, eu sou melancólica, né? O primeiro ali, e como aporte eu tenho colérica. Então, embora a melancólica ela tenha aquela coisa de ser mais reservada, de ser mais quieta, de ter dificuldade de se expor, de ter uma timidez ali maior, né? A melancólica é o único temperamento que ela tem a parte científica e a parte artística. Eu estou mais na artística, até pela minha profissão e por tudo que eu faço. Mas ela é mais sentimental. E eu sou profundamente sentimental. Só que eu tenho uma casca, né? Eu fui criada de uma maneira mais assim, então eu tenho uma casca aqui e eu tenho uma projeção para liderança, para fazer as coisas acontecerem que tá ali na minha colérica. A minha ação é muito da colérica, mas a minha reação é da melancólica. Então, quando alguém, por exemplo, briga comigo, alguém me chateia, alguém me magoa, eu nunca mais consigo esquecer o que a pessoa me fez. E às vezes eu ainda vou sentir aquela dor assim profunda por muito tempo. Não porque eu quero ser assim, não porque eu quero ser, ai meu Deus, eu vou guardar porque a pessoa me fez isso. Não. Mas é a minha maneira, né? Terra firme, aquilo que enraiza. Mas eu entendo que através da oração e através das minhas atitudes eu consigo viver um processo de perdão. E embora não me esqueça, eu consigo continuar sem que aquilo me fira novamente. Porém, eu tenho a rigidez também da colérica, né? Dessa colérica que vai, que faz acontecer, de vamos lá, chega de mimimi, vamos crescer na vida, vamos estudar, vamos conhecer. Então eu também tenho. Então muitas pessoas, às vezes, elas primeiro acham que eu sou a colérica, porque é a minha ação. Porém, quando a gente entende a maneira como eu reajo ao mundo, eu sou melancólica. Então, se você não tá entendendo nada sobre o que eu tô falando, vai pesquisar sobre temperamento, porque isso é algo que vai te ajudar muito a se relacionar com você e a se relacionar com o outro. A segunda coisa que me ajudou muito a também melhorar, inclusive em relacionamentos, é a linguagem de amor. Então, dando até um parecer, né? Quando eu me casei, eu sempre fui aquela esposa que fez muito pelo marido. Então, eu fazia comida, eu arrumava a casa, eu fazia tudo que ele gostava. Nossa, eu ficava ali mimando ele o tempo todo. E ele, o tempo todo querendo me abraçar, me beijar, me grudar e tananá. E aí chegou um determinado momento e falou, cara, eu não tô me sentindo amada. E ele também não estava se sentindo amado. Por quê? Porque ambos estavam fazendo a sua linguagem de amor. Então, a minha linguagem de amor, como atos de serviço, é fazer pelo outro. Então, eu entendo que quando eu levo um chá, quando eu cuido, quando eu tô fazendo a comida, eu estou amando. Já o meu marido era toque físico, que pra mim é o contrário. Pra mim, se você encostar, ele me encalma.
Já é uma das minhas linguagens até um pouco mais assim, das menores, então eu não me sentia. Então, quando eu entendi que muitas vezes o amor que o outro vê é diferente da maneira como eu ajo, eu consegui inclusive fazer essa melhora no relacionamento, trazendo a linguagem de amor, onde eu pude entender que meu marido precisava mais do toque físico e ele entendendo que eu precisava mais que ele fizesse chá pra mim, entendeu? Mais ou menos nessa história. E a terceira coisa que também me trouxe muita clareza foram os arquétipos. Porque os arquétipos, embora eles sejam um estudo muito antigo, ligado à psicologia, às vezes até a coisas que a gente nem acredita tanto, ele revela um padrão comportamental. E quando ele revela esse padrão comportamental, você consegue entender como que você está, como você está agindo, mas também consegue entender qual que é a jornada que você precisa fazer, o que você precisa, de repente, dar mais atenção ou o que você precisa elevar mais para que você consiga atingir os objetivos que você tem. Nossa, Erika, mas o que tudo isso tem a ver com propósito? Tem a ver, gente, que se você não conhece quem você é e como você se comporta no mundo, como que você vai conseguir executar esse propósito com eficácia? Entende? Então procure se conhecer, procure entender como você age, como você reage, como que o seu temperamento age, como a sua linguagem do amor, o seu arquétipo, livros, enfim, tem várias e várias ferramentas. Hoje em dia não dá para dizer que a gente não tem ferramenta para estudar e para se entender melhor, porque o autoconhecimento ele vai te dando diretrizes de você entender o que que você aceita, o que que você não aceita, o que é para você e o que não é para você. O que você está fazendo para agradar o outro e o que você está fazendo porque você realmente deve fazer. Porque muitas vezes nós estamos vivendo uma vida simplesmente para agradar o que o outro quer que a gente faça. E a gente vai se perdendo de si. Se a gente perde de si, a gente não consegue chegar no objetivo que nós temos, porque a gente vai caminhando de acordo com o que os outros querem que a gente caminhe. Então, olha o perigo. Então, quando você se conhece, você sabe, olha, seu limite é aqui. Olha, até aqui você vem. Olha, podemos ir juntos. Eu vou melhorar nisso. Eu vou te ajudar nisso. Entende que você vive de uma maneira diferente? Então, o autoconhecimento, ele é crucial para você começar a entender mais o seu propósito. E, em último, e não menos importante, talvez o principal, né? Mas eu quis deixar ele por último, que é a oração. Eu fiz até uma pesquisa lá no Instagram, né, da sua Luz em Cena, dizendo, né, sobre como, se você tem dificuldade para ouvir Deus, e muitas pessoas têm. E assim, como católica, eu sei que nós não somos muito acostumados a rezar com a palavra, né? Nós somos mais acostumados a ter as nossas orações prontas, a falar, a ouvir, e às vezes a gente acaba não conseguindo, diante desse mundo que a gente vive tão acelerado, a gente não consegue silenciar. Então, eu quero compartilhar com vocês algo que sempre deu muito certo para mim, que eu aprendi há muito tempo atrás, que foi a leitura orante da Bíblia. Então eu aprendi isso faz muitos anos e eu sempre aplico ela para ela me ajudar a dar direções. Porque, gente, a Bíblia, ela é o nosso manual, né? Eu tô olhando aqui para baixo porque ela tá aqui comigo. Então, tipo, ela é o nosso manual. Então, quando a gente precisa entender as coisas, o caminho para a gente seguir, se nós estamos fazendo as coisas certas, a gente precisa desse manual. Porque é aqui onde nós vamos encontrar as respostas. Então, não adianta, a gente pode ir para um padre, a gente pode ir para um amigo, a gente pode ir para um super pregador, mas todas as pessoas, ela tem a sua humanidade falha, mas a Bíblia não. A Bíblia é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando nós começamos a rezar junto com a nossa Bíblia, nós conseguimos ter ali direcionamentos que muitas vezes a gente não consegue ter fora. Então, o que eu quero trazer para você é de você começar a fazer essa experiência. Érica, mas como que eu rezo com a Bíblia? Existem, se você colocar lá no Google, né, no YouTube, tem a leitura orante da Bíblia, tá? Mas como que eu tenho feito hoje? Como que eu faço, na verdade, nos últimos anos? Porque eu parei um pouco de seguir muitos tutoriais, eu quis uma coisa mais de intimidade. Eu paro, coloco uma música, eu realmente paro um momento ali, né? Normalmente na manhã eu coloco uma música, que seja uma música, obviamente, religiosa. Eu rezo primeiro as orações prontas, né? A Ave Maria, o Pai Nosso, o Anjo da Guarda, o Espírito Santo. E às vezes eu canto um pouco aquela música e eu começo a entregar para Deus aquilo que eu preciso em oração. Então, se eu estou chateada, se eu estou triste, se eu estou feliz, se eu estou em dúvida, se eu preciso de cliente, se eu preciso de trabalho, enfim, o que que eu estou precisando naquele momento, mas não só isso, também agradecendo a Deus pela minha vida, por tudo que Ele faz, vivendo ali uma troca e uma partilha realmente como meu amigo. E aí, às vezes, quando eu preciso de um direcionamento sobre alguma coisa na minha vida, eu falo, Deus, eu preciso que o Senhor me direcione, porque eu tô um pouco perdida.
Eu não sei o que fazer. Qual que é o próximo passo? Qual que é o meu propósito? O que que eu devo fazer em referência a este trabalho, a este relacionamento, a esta amizade, a essa situação que eu não consigo lidar? O que que eu devo fazer, Senhor? Me dá uma luz, me dá um caminho. Gente, não tem como Deus não te responder. Ele vai falar com você, mas ele quer ouvir de você o que você precisa. E aí você vai lá e pede uma palavra. Pode ser que você abra a palavra, pode ser que ele traga na sua mente realmente já a carta, né, o capítulo, o versículo. Muitas vezes eu passo assim e eu vou lendo os nomes e de repente um nome me chama mais atenção e aí eu trago esse nome ali para começar a procurar. Enfim, eu tenho muitas anotações na minha Bíblia também. Às vezes não é de primeira, às vezes vem umas palavras que eu falo, gente, não faz o menor sentido. E aí eu vejo que às vezes é coisa da minha mente. Então, às vezes também tem essa questão do discernimento, né? O que é da sua cabeça, né? O que é da sua emoção e o que é realmente a voz do Espírito Santo e muitas vezes o que é a voz do inimigo. Né? A gente tem um dom que chama-se o dom do discernimento. Gente, dom a gente pode pedir para Deus também, tá? Então, o dom do discernimento, por exemplo, ele é um dom que ele nos faz ter esse discernimento. Isso é voz de Deus, isso é minha voz humana e isso é voz do inimigo. Porque ele é um dom que ele também te ajuda a entender. Então, muitas vezes orar com a Bíblia pode ser um pouco desafiador no início, mas persista, persista, porque muitas respostas o Senhor me trouxe na Bíblia. Inclusive, esse projeto, A Sua Luz Ensina, ele foi gerado na palavra, que fala, eu já comentei algumas vezes, mas eu gosto de sempre repetir, ele está em Mateus 5, que fala sobre ser luz no mundo. Né? A gente não pega uma luz e esconde ela, muito pelo contrário, a gente coloca essa luz para que as pessoas possam ver. E quando ele traz, né, que você coloca o candeeiro em cima da mesa para iluminar a casa, a gente entende que a nossa luz, aquilo que nós precisamos fazer, é iluminar as pessoas que estão à nossa volta com o nosso testemunho, com a nossa vida. Né? Nós, como quem é filho para iluminar a sua casa, quem é mãe para iluminar a sua casa, a esposa. Se você é solteira e vive sozinha, não tem problema, as pessoas do seu trabalho, as pessoas com que você convive. Mas é trazer essa luz, e a luz, gente, a luz é Cristo, né? Então, nesse vídeo, eu quis trazer um pouquinho para vocês sobre essa questão do propósito. Ele é um vídeo mais prático para que você possa executar. E se você tiver alguma dúvida, se você quiser partilhar sobre isso, se você quiser me conversar, você pode me chamar lá no direct do Instagram, @sualuzencena, que eu consigo te responder por lá. Você consegue ter um contato mais próximo comigo para que você também, às vezes, tire alguma dúvida em relação a isso, né? Eu tô partilhando aqui em um tempo muito curto, uma vida toda, 32 anos, né? Se depois eu contar para vocês sobre como foi o projeto, vocês vão entender que é uma construção de anos, não foi uma coisa que surgiu de uma hora para outra, mas uma construção de muitos anos que se aconteceram. Então eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Se você gostou também, deixa o seu like, gente. Eu acho muito engraçado falar isso, mas amém. Mas é o que ajuda, né? Seguir o Instagram, o YouTube, enfim, a gente pede porque realmente é o que ajuda. E eu entendo que esse propósito é um propósito que precisa atingir muitas vidas também. Então, eu já conto com você, conto com a sua ajuda, te agradeço por estar aqui. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada.